Aprendizado não supervisionado. O aprendizado não supervisionado ele pode ser dividido em duas grandes categorias, que é o clustering, que é agrupamento, e a redução de dimensionalidade. O clustering, ele é uma técnica que é usada para agrupar dados em subconjuntos que compartilham características semelhantes. E a gente não tem o conhecimento prévio dessas classes. Um exemplo prático é, imagina um banco de dados, ele pode usar o clustering para segmentar clientes em grupos de comportamento financeiro semelhante, ajudando a criar ofertas personalizadas. Mais ou menos, eu não sei, a gente não sabe como aqueles grupos se formam, ou melhor, quais as características parecidas existem naqueles grupos. Não é um conhecimento prévio, não dá para saber antes. A gente tem uma gama de dados que estão distribuídos e o clustering vai encontrar padrões que conseguem criar grupos daqueles dados. Alguns algoritmos de clustering, os principais utilizados são o Camins, que ele divide os dados em K-grupos baseando-se na proximidade dos centroides. Tem o Hierarchical Clustering, que ele cria uma hierarquia de agrupamentos, permitindo visualizações em forma de dendrograma. Tem o DBS Scan, que agrupa pontos com base na densidade. Ele é útil para detectar outliers. Tem o Gaussian Mixture Models, que é o GMM. Ele distribui estatística para modelar agrupamentos mais complexos. E esse tipo de agrupamento também já foi utilizado por empresas como Netflix e Spotify para personalizar recomendações de filmes e músicas. Já na redução de dimensionalidade, ela tem o objetivo de simplificar os conjuntos de dados complexos, mantendo o máximo de informações possíveis. Imagina que eu tenho uma gama muito grande de dados, eu quero usar aquela gama grande de dados, mas sem usar todos os detalhes que existem naquele grupo de dados. Porque alguns, nem todos os dados presentes ali, eles são relevantes para minha pesquisa. Alguns, eles variam juntos, então eu posso tirar uma parte deles porque eu não vou estar perdendo informação. Outros carregam mais informação em determinadas partes dos dados. Com uma gama muito grande de informações, eu posso verificar o que é útil, o que não é, e diminuir a dimensionalidade, diminuir a quantidade de informações que eu estou analisando e usar só uma parte sem perder eficiência. Assim eu consigo concentrar as informações no que é útil, e aí eu diminuo o tempo de processamento, diminuo informações que eu estou avaliando. É isso que é a redução de dimensionalidade. Isso é essencial para quando a gente lida com grandes volumes de dados para melhorar o desempenho dos modelos de aprendizagem. Um exemplo prático é no reconhecimento facial. As imagens elas podem conter milhares de pixels. A redução de dimensionalidade ela permite representar essas imagens com um número muito menor de variáveis relevantes. Alguns dos principais algoritmos de redução de dimensionalidade são o PCA, que é o Principal Component Analysis, que ele reduz a dimensionalidade dos dados, projetando esses dados em componentes principais. Tem o TSNA, TSNE, que é o T-Distributed Stochastic Neighbor Embedding. Ele é uma técnica não linear que ajuda a visualizar dados complexos em 2D ou 3D. Tem os autoencoders, que são redes neurais utilizadas para codificar e reconstruir dados. Ele preserva as características mais importantes desses dados. E alguns casos de uso real são, por exemplo, a biomedicina, que ela usa o PCA para reduzir a complexidade de análises genéticas e permite, assim, identificar variações importantes entre diferentes grupos populacionais. Outros usos do aprendizado não supervisionado, né? A gente, além do clustering e da redução de dimensionalidade, o aprendizado não supervisionado também é usado para detecção de anomalias. É possível identificar padrões incomuns nos dados, como transações fraudulentas, por exemplo, em cartões de crédito. Alguns algoritmos populares para esse fim incluem o Isolation Forest e os autoencoders. Também temos regras de associação, que é descobrir relações entre itens em grandes bancos de dados, sendo amplamente usado para análise de cesta de compras. Alguns algoritmos para isso são o a priori algorithm e o eclectic algorithm. Eclet. Uh, uma comparação sobre o aprendizado supervisionado e não supervisionado. Só recapitulando o que já foi dito anteriormente, né? Então eu tenho dados de treinamento. No supervisionado, eu tenho uma entrada e uma saída. Os dados estão rotulados, eu já tenho uma resposta, e com base nas respostas eu vou prever as novas saídas. No não supervisionado, eu não tenho resposta, eu só tenho um eixo X, eu não tenho um eixo Y, e eu vou usar os algoritmos para achar padrões dos meus dados.
tá? Então, supervisionado, eu sei, eu já tenho os dados classificados, eu já tenho uma porção de dados como entrada e eu já tenho as saídas correspondentes e baseado nisso o algoritmo vai ver, bem, já que eu sei que essa saída ela vem desse dado, e aí eu faço isso para uma porção de dados, fica mais fácil para eu prever qual vai ser a próxima saída quando entrar um dado novo. É isso que entre aspas, o algoritmo pensa. Quando eu olho para o não supervisionado, eu estou falando assim, bem, eu não sei qual a saída de um dado específico, então eu vou avaliar todo o banco de dados que eu tenho, e baseado nesse banco de dados, eu vou tentar encontrar padrões neles. Bem, sempre que acontece isso com esse outro dado, aí eu vou começar a criar agrupamentos, e assim o algoritmo vai começar a identificar padrões e prever saídas em dados não supervisionados. Tá? O supervisionado e o não supervisionado significa basicamente que um tem as respostas prontas, eu posso prever informações baseadas nas respostas, e o não supervisionado é que eu não tenho as respostas prontas, eu vou ter que tentar adivinhar, prever os novos dados, tentando achar algum padrão nos dados que eu tenho. Outra característica, o objetivo, um exemplo, né, de problemas que para resolver aprendizado supervisionado, eu tenho os algoritmos de classificação e regressão no supervisionado, e eu tenho o clustering e a redução de dimensionalidade no não supervisionado. Tá? Lembrando que classificação gera dados, rótulos fixos no supervisionado, regressão gera rótulos numéricos. Tá? O clustering no não supervisionado vai criar grupos, né, vai criar classes, separações, e a redução de dimensionalidade ela serve para eu pegar aquele grande bloco de dados que eu tenho e tentar tirar o que não é útil dele para eu reduzir tempo de processamento, reduzir a complexidade dos dados e ainda ter uma ótima eficiência. Alguns algoritmos para aprendizado supervisionado, que são Random Forest são várias árvores de decisão juntas, né? Então, por isso que esse nome Random Forest, esse forest de floresta, eu tenho várias árvores de decisão no algoritmo. Redes neurais também, aprendizado supervisionado. Regressão logística também, no aprendizado supervisionado. No não supervisionado, vou ter caminhos, o PCA e os autoencoders. Vantagens e desafios do aprendizado não supervisionado. Como eu já mencionei, eu não preciso de dados rotulados no não supervisionado. O não supervisionado vai descobrir padrões ocultos nos meus dados. E ele também é escalável, ou seja, funciona para uma gama gigantesca de dados. Se eu tenho um bloco de dados enorme, eu não tenho muita informação sobre eles, eu vou usar o aprendizado não supervisionado para tentar descobrir esses padrões. Os desafios é a dificuldade na avaliação dos resultados, porque como não tenho rótulos, é difícil medir a precisão dos resultados que eu estou obtendo. É possível, mas eu vou ter que usar uma gama de algoritmos, entender bem aqueles dados. Então esse é um desafio. O segundo é que eu posso encontrar padrões irrelevantes, dependendo dos dados que eu tenho. Eu posso acabar gerando agrupamentos que não têm um significado real. Não significam muita coisa e só surgiu um agrupamento que não vai me passar uma informação relevante sobre aqueles dados. Cabe a mim, como cientista de dados ou como avaliador, entender se aquele grupo criado pelo algoritmo ele é relevante para minha análise ou não. Sobre outro desafio é que o aprendizado não supervisionado ele é sensível a parâmetros. Algoritmos como Camins, ele precisa definir o número de K, que são centroides, para criar os agrupamentos de dados que eu tenho. E definir esse K pode inicialmente ser um desafio de trabalho de entendimento dos dados. Eu vou ter que saber o que eu estou procurando, quais os parâmetros que afetam aqueles dados, alguma informação prévia para poder ter o melhor desempenho no meu algoritmo. Conclusão, o algoritmo não supervisionado ele é uma ferramenta poderosa, né, para análise de dados, principalmente dados complexos, e que não tem rótulos. Ele permite encontrar padrões ocultos, segmentar clientes, reduzir dimensionalidade e, inclusive, detectar algum tipo de fraude. Mas ele também tem alguns desafios,
que podem gerar um debruçar maior sobre esses dados.